Bom dia! Nosso texto bíblico para essa manhã se encontra em João, no capítulo 10, e novamente eu lhe trago um texto falando sobre uma das características de quem Jesus diz que ele é, um dos Eu Sou, que se encontra em João. Antes de falar sobre esse Eu Sou, a gente quer espiar um pouco na Bíblia, porque ela nos mostra que em vários momentos ela traz para nós uma relação nossa com Deus através de analogias. E uma delas que Jesus se utiliza em vários momentos é a analogia do bom pastor. Não só Jesus, mas toda a Escritura, nos colocando como ovelhas que seguem o pastor supremo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Pastor de ovelhas é aquele que cuida. Pastor de ovelhas é aquele que zela e que dirige a vida do seu rebanho. É aquele que dirige como um todo, mas também que atenta às ovelhas individualmente. Inclusive, no Antigo Testamento, em Ezequiel 34, tem uma crítica muito grande de Deus sobre aqueles que se dizem pastores daquelas pessoas. Onde diz, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do seu rebanho? Mas vocês comem a coalhada, vocês vestem a lã, vocês abatem os melhores animais. Mas vocês não tomam conta desse rebanho. Vocês não fortaleceram aquela ovelha fraca. Vocês não curaram aquela ovelha doente. Vocês não enfaixaram aquela que estava ferida. E vocês não trouxeram de volta as ovelhas que se perderam. Vocês têm dominado as ovelhas com dureza e com brutalidade. Ezequiel, esse texto do Antigo Testamento, nos mostra que os responsáveis sobre essas ovelhas do Antigo Testamento, elas erraram com as ovelhas, não cuidaram delas. Tinham uma relação muito de oportunismo, de se aproveitar daquelas ovelhas em vez de cuidar delas. Uma relação só de consumo. Pastores que deveriam cuidar das suas ovelhas têm se aproveitado delas. Estranho, não é? E nós temos perguntado, quem então poderá cuidar de nós? Jesus, ele prontamente diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E não importa se vierem animais ferozes, se houverem ovelhas complicadas, se houverem ovelhas doentes, o bom pastor cuida delas integralmente. Jesus não trata a ovelha mais querida de um jeito e a ovelha complicada de outro. Jesus não exclui a ovelha doente. Jesus não exclui a ovelha que tem que ser cuidada de perto. Jesus cuida da ovelha não por interesse num churrasco depois, mas ele cuida porque ele ama as ovelhas. Ele ama as ovelhas. E essa é a beleza de nós olharmos para a Bíblia nessa relação. Jesus, ele é o bom pastor que cuida de nós. Ovelhas perdidas, ovelhas frágeis, ovelhas complicadas, ovelhas feridas, ovelhas rebeldes. E Jesus diz, eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu quero pastorear vocês. Isso me faz lembrar de uma história que eu li certa vez, de que um turista ele fez uma viagem para o Oriente Médio e ele descobriu vários pastores cujos rebanhos eles tinham se misturado na hora de beberem água num riacho. Então, 3 pastores juntaram as ovelhas todas e agora, como dividir essas ovelhas de novo? Depois de uma troca de saudação entre eles, ele foi lá ver aquele movimento. Um dos pastores se dirige para as ovelhas, aquele bando inteiro, e diz, venham, venham, venham. E imediatamente as ovelhas daquele pastor saem lá do meio e o segue. O segundo pastor faz na mesma direção, chama, venham, 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 mesmas palavras, mesmo tom de voz, e as suas ovelhas saem do meio e o acompanham. E o viajante, então, ele, curioso sobre a situação, ele disse para aquele terceiro pastor, eu também gostaria de tentar isso. Posso? O pastor diz, pode tentar. O pastor ele pega a sua capa, dá para o viajante, pega o seu cajado, entrega para o viajante, e aquele viajante começa a chamar as ovelhas e diz, venham,
venham, venham. O pastor simplesmente sorriu, porque nenhuma ovelha se voltou para aquele homem. E aquele visitante, aquele turista, então, ele diz: as ovelhas, elas nunca seguem um estranho? E o pastor diz: ah, sim, claro que elas seguem. Mas normalmente quando elas estão doentes. Quando elas estão doentes, elas seguem qualquer um. É quando elas estão doentes que as ovelhas seguem qualquer voz que as chama, que prometa um momento de felicidade, que prometa uma resposta instantânea, que responda a todas as suas crises com uma única palavra. Resolvem da noite para o dia. E essas ovelhas seguem, ovelhas doentes. Quer dizer que nós temos a oportunidade de pararmos e ouvir outras vozes e ouvir a voz do bom pastor, que nos chama para um relacionamento com Ele, que nos chama para uma transformação real, que nos chama para o cuidado que é dele por nós. Ele promete cuidar de nós, Ele não promete dar tudo o que nós queremos, mas Ele diz: eu vou cuidar de vocês. E não importa se nós somos ovelhas complicadas, se nós somos ovelhas doentes ou ovelhas machucadas. Quer dizer que nessa manhã, a voz que ecoa para você e para mim é a voz do bom pastor que diz: venham, 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 eu cuido de vocês. Nunca é tarde para se render ao amor do bom pastor, de Jesus Cristo, que nos ama e que deseja recomeçar a nossa história. Amém.